Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Estamos no capítulo 8 do Evangelho. Escreve aos judeus e ele destaca a figura de Jesus como rei. Então, os primeiros 4 capítulos, os primeiros 5 capítulos, 1 ao 5, ele vai apresentar a origem do rei, vai contar toda a ascendência de Jesus. Do 5 até o 7, ele vai falar sobre os princípios do rei, e aí o que nós estudamos das bem-aventuranças, que nós somos sal, luz, todo o sermão do monte, que a gente chama. E no capítulo 8 e 9, ele está falando sobre o poder do rei. Então a gente começou o capítulo 8, Jesus mostrando o seu poder, revelando o seu poder, curando um leproso. Depois ele curou um servo de um centurião. Depois ele curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro. E no último domingo nós vimos sobre o porquê Jesus precisava curar. E aí nós fizemos uma imersão lá no capítulo 53 de Isaías, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então não era só os pecados que estavam sobre Cristo, mas também todas as nossas dores, sofrimento, enfermidades. E nós vimos do preço que é para servir ou seguir a Cristo. Nós sabemos porque às vezes a gente vai, mas na Bíblia está escrito assim, outro está registrado dessa forma. São dois eventos. E os dois acontecem no Mar da Galileia. O Mar da Galileia também é chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Eles têm esses mesmos nomes. Então, toda vez que você lê Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, nós estamos falando do mesmo mar, o Mar da Galileia, que não é um mar de água salgada, é um mar de água doce. O Mar da Galileia é um mar de água doce. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E ele está entre o Oriente, as montanhas de Golã, ao Oriente, e ele está entre as montanhas da Galileia, ao Ocidente. E aí qual é o problema? Que é exatamente isso. Ela é composta, a vegetação, por ravinas que meio que criam uns funis de vento, que quando o vento sopra dos montes de Hermon para baixo, é muito comum, de repente, gerar uma grande tempestade no meio do Mar da Galileia, que na verdade, é um grande lago de água doce, mas é chamado de Mar da Galileia. A gente também vai adotar essa mesma nomenclatura. E ele está a 224 metros abaixo do nível do mar do Mediterrâneo. Então são informações contextuais, históricas, fatos históricos que a gente precisa conhecer para a gente saber exatamente do que a gente está falando. E aí é nesse contexto que nós vamos entender ou tirar algumas lições daquilo que Mateus registrou. Só que antes da gente entrar no assunto propriamente dito, é bom destacar 4 coisas. Primeiro, eu acho que eu já venho falando bastante isso, mas é importante reforçar. Primeiro, que as tempestades na nossa vida, elas são inevitáveis. Temos que tirar essa ideia de que se estamos passando por dificuldades, se estamos passando por momentos de agitação, é porque ou estamos em pecado, ou algo está errado na nossa vida. Não, na verdade, a gente faz parte da natureza humana, e a tempestade, ela é inevitável. Ela vai chegar tanto para rico quanto para pobre, vai chegar para homem, para mulher, vai chegar para doutores analfabetos. Ela não é uma exclusividade de uma classe, ela não é exclusividade de uma etnia, ela não é exclusividade de um povo, ela não é exclusividade de uma eclesiastia. Nós estamos sujeitos a tempestades, e a Bíblia deixa isso claro. Segundo, as tempestades, elas são inesperadas. Elas não acontecem quando você se prepara para elas. Elas podem acontecer a qualquer momento, sem aviso. Qualquer hora. Às vezes a pessoa mais prudente, ela se prepara para que tenha uma condição de vida estável, e sem conseguir explicar do nada, ela passa por uma dificuldade. Porque as tempestades, elas têm esse perfil, elas são inesperadas.
radas. As tempestades, elas são inadministráveis, ou seja, por mais que eu tenha conhecimento acadêmico ou experiência, quando a tempestade vem, eu não consigo administrar. Elas são mais fortes do que aquilo que a gente consegue realizar. E aí a gente precisa de uma ajuda externa. E aí essa ajuda vem de Jesus. Nós estamos falando de discípulos que eram eles eram pescadores. Quem mais experientes no mar do que pescadores? E eles não conseguiram dominar a situação. Então é muito importante nós termos isso em mente. As tempestades são inevitáveis, são inesperadas, são inadministráveis, e as tempestades são pedagógicas. Deus faz uso das tempestades para nos fortalecer e não para nos destruir. Deus sempre vai tirar uma lição para nós das dificuldades ou dos momentos que nós atravessamos. Deus não vai desperdiçar nenhum sofrimento na vida dos seus filhos. Ele vai fazer com que parte desse sofrimento ou todo esse sofrimento vire uma lição, vire algo que eu consiga compartilhar com o meu próximo e melhorar a vida do próximo, ou fortalecer o próximo que está passando também por aquela mesma situação ou algo semelhante. Então todas as tempestades, elas têm propósito. Não acontece nada que não seja da vontade de Deus. Tudo está sobre o seu domínio, tudo está sobre o seu escrutínio. Amém? Então, fazendo esse disclaimer, desses 4 pontos que é importante nós reforçarmos, a gente pode entrar no tema propriamente dito. Então vamos lá, versículo 23 de Mateus capítulo 8. Vamos lá, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, 24. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. Ou seja, Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Ele estava finalizando as suas atividades, já cansado. Quando ele ia entrar no barco, chegaram os 2 jovens que queriam segui-lo. A gente viu isso na última aula. Quando os 2 jovens saíram, ele entrou no barco e o barco saiu para o meio do mar da Galileia. E aí Mateus vai dizer que subitamente veio uma grande tempestade e o barco começou a ser varrido para lá e para cá. Então, baseado no que a gente viu anteriormente, era natural você estar com o céu de brigadeiro, o mar calminho, a brisa soprando, e de repente vem um grande vento descendo pelos funis que eu falei entre as montanhas de Golã e da Galileia, e o mar se agitar e de repente vira uma tempestade terrível. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. E aí, olha que interessante, nesse momento Jesus fazia o quê? Dormia. Ele não tinha nenhuma preocupação. E aí nós podemos tirar algumas lições dessa passagem. A primeira é que mesmo quando Jesus está conosco, nós podemos enfrentar tempestades na nossa vida. Não é porque eu tenho Cristo que eu estou ileso a passar dificuldades. Não é porque eu tenho Cristo que tudo na minha vida tem que ir bem. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que aceitam a Jesus e vêm para a igreja, não porque querem seguir a Cristo, mas pelos benefícios que aquilo pode lhe trazer. E na primeira dificuldade, fala assim, não, mas eu sou crente, eu estou passando por isso, então não vale a pena. Irmãos, nós temos que aprender com o que Cristo deixou registrado. Jesus estava no barco e ainda assim veio a tempestade. A tempestade, ela vai vir mesmo quando Jesus está conosco no barco. A diferença é que quando Jesus está conosco no barco, o barco ele não vai afundar. Quando Jesus está conosco no barco, nós não vamos perecer. Agora, enfrenta a tempestade sem Jesus no barco. Aí a conversa é outra. O que nós temos que ter ciência é que não importa porque, agora eu me batizei, eu agora pertenço à igreja,
eu não vou mais passar dificuldade, eu não vou mais passar nenhum sofrimento, eu não vou passar mais nenhum revés, tudo na minha vida vai ser perfeito porque Cristo está comigo, e maior o que está em mim do que está no mundo. Amém, é verdade. Mas isso não impede que você esteja exposto às casualidades ou às intempéries que o mundo tem. Por quê? Porque nós ainda estamos no mundo. Então, o fato de Jesus estar conosco no barco não impede que nós soframos a tempestade. Jesus nunca prometeu ausência de aflição, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até. Essa é a promessa. Nós não estamos livres da luta, mas nós não estamos sozinhos na luta. Deus não nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade, porque Ele atravessa a tempestade conosco. Então Ele está conosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa promessa. E segundo, nas horas mais tempestuosas da nossa vida, parece-nos que Jesus está dormindo. Na hora que eu mais estou aflito, na hora que eu estou sentindo que eu quero ver a manifestação de Cristo e nada acontece, parece que Jesus está dormindo. Sabe, quando eu estou sendo sufocado, quando eu não aguento mais, quando é a última vez, quando eu digo, olha, é o meu último culto, me parece que Jesus está dormindo. Não importa o que Jesus está fazendo, irmão. Importa que Ele está no barco. Se Ele quiser estar ativo, Ele vai estar ativo. Se Ele quiser estar ausente, Ele vai estar ausente, desde que Ele esteja no barco. Você não vai atravessar a tempestade sem Jesus no barco. Com Ele no barco, tudo vai terminar bem. E às vezes a gente tem a sensação de que Jesus está dormindo porque a gente quer que Ele haja no nosso tempo, a gente quer que Ele haja da nossa forma, a gente quer que Ele haja do jeito que a gente acha que Ele tem que fazer. E às vezes nós não reconhecemos o cuidado dEle na nossa vida, nos mínimos detalhes, no nosso dia a dia. A gente não faz ideia de quantas tempestades nós estamos expostos todos os dias, de quantos livramentos Jesus está nos dando todos os dias. Mas quando eu vejo uma situação que eu acho que Ele tem que agir de assim, que Ele tem que fazer dessa forma, que Ele tem que fazer dessa maneira, e as coisas não saem como eu acho que deveria ser, como eu acho que Ele deveria fazer, aí eu tenho a sensação que Jesus está dormindo no meu barco. Porque Ele não está fazendo nada. Porque o barco está passando por momentos de dificuldades, nós vamos perecer. E Jesus está dormindo. E é necessário, irmãos, a gente reconhecer Cristo no nosso respirar, no abrir do olho pela manhã. Sabe, eu poder olhar para fora, contemplar. Isso é providência divina. Ele está cuidando de nós em cada detalhe. E às vezes eu não quero reconhecê-lo, só porque as coisas não estão saindo do jeito que eu acho que Ele deveria fazer. Então a gente tem que tirar essas lições para a nossa vida. Versículo 25, o que ele diz? Mateus 8:25. Travou? Olha lá. E vindo até eles, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Olha que interessante, né? Os discípulos eram homens experimentados no mar, sim ou não? Eram homens experientes, sim ou não? Eram homens que conheciam o ambiente, sim ou não? Sim. Eram homens que tentaram resolver a situação, sim ou não? Sim. Sim. Eles, pela força do seu braço, eles tentaram controlar o barco, eles tentaram contornar a tempestade, eles tentaram dar uma condição mais segura àquele barco. Eles tinham experiência, não eram pessoas aventureiras, não eram um bando de
de agricultores que se aventuraram em pegar um barco e atravessar o mar. Eram pessoas que já estavam habituadas com o tipo de situação, com aquele terreno, com aquele ambiente. E a tempestade veio de uma forma tal que eles, com todo o seu know-how, com todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, não conseguiram dominar a situação. Qual é a saída? Correr para Jesus. E aí eles correm para Jesus e vão dizer o quê? Mestre, ou Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E olha que interessante, eu falei que esse trecho ele está nos evangelhos sinóticos. Mateus ele vai fazer um registro de exclamação, né? Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Já em Marcos 4,38, Marcos vai dar um tom de censura. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre a almofada, e eles o acordaram dizendo: mestre, não te preocupa que perecemos? Olha como o mesmo episódio você tem interpretações diferentes. Marcos vai aplicar um senso meio que de censura. Jesus, o que está fazendo dormindo aí, mano? Tu não está nem aí para nós, não? Enquanto que Mateus vai colocar a situação de forma mais extrema. Mestre, Senhor, acorda, levanta, nós estamos perecendo. Pode voltar em Mateus 8:25. Aí tem um grande intérprete, né, um grande estudioso, o Charles Spurgeon, que ele vai dizer que os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade. Que a tempestade não foi capaz de acordar o mestre, mas os discípulos foram. E às vezes, irmãos, a gente importuna mais a Cristo do que as nossas dificuldades. E sabe por quê? Porque nos falta fé. Porque nos falta confiança. Porque nos falta a segurança de saber que se Cristo está no barco, nenhum mal pode nos acontecer. E a gente se torna mais inconveniente do que a própria dificuldade. A gente se torna muito mais incômodo do que a tempestade. Porque a gente olha as coisas pela perspectiva humana. Se você analisar a situação pelo ponto de vista de quem criou o céu, de quem criou a terra, de quem criou o vento, de quem criou o mar, de quem criou todas as coisas, qual era a dificuldade que ele estava passando? Nenhuma. Mas quando a gente analisa do nosso ponto de vista, parece que nós vamos perecer. E aí a gente vai e aciona o mestre. Nós temos aos gritos, eles acordaram aos gritos. Por quê? Porque aí já não eram mais eles. A fé pequena foi quem gritou: salva-nos. E o medo que falou: Senhor, perecemos. Primeiro, nós temos 3 coisas aqui. A reverência por Jesus. Eles reconheceram que Jesus é Senhor. Segundo, uma súplica inteligente. Eles não pediram outra coisa senão aquilo que eles mais necessitavam naquele momento, que era salvação. Então foi uma súplica inteligente. E terceiro, um argumento irresistível. Qual era o argumento? Estamos perecendo. Quando eles chegaram com essas 3 formas, aí Jesus foi e reagiu. Agora olha que interessante. Salmo capítulo 50, no versículo 15, vai dizer o seguinte, ó: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Qual é a lição que a gente está tirar aqui? Nós estamos falando que eram homens experientes, homens que conheciam o ambiente, homens que já tinham passado por situações talvez até semelhantes. Mas chegou um momento que eles reconheceram que por si só não seria possível. E tem um mandamento, o salmista vai registrar e vai dizer o seguinte: escuta, está difícil, não está conseguindo mais, acabaram todas as tuas cartadas, acabaram todas as tuas ações, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Irmãos, quantas vezes a gente sofre mais do que o necessário,
a gente padece mais do que deveria, simplesmente porque a gente acha que nós somos capazes de resolver toda e qualquer situação. E a Bíblia é tão clara: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei. E não vou te livrar só porque eu sou bonzinho, ou porque eu quero que você seja, reconhecido como alguém que é abençoado pela dádiva de Deus, mas porque na hora que eu te abençoar, você vai me glorificar. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes nós invocamos ao Senhor no dia da nossa angústia, Ele nos auxilia, e nós esquecemos de glorificar. Nós achamos que foi uma coincidência. Que sorte! Deus ajudou, mas olha, foi por pouco. E cadê a gratidão? E cadê aquele compartilhamento com os próximos, ou com meus vizinhos, ou com meus colegas de trabalho, para que eles também tenham conhecimento de que Deus ainda opera no dia de hoje, e que Deus é presente na nossa vida, e que a gente vai passar dificuldades, mas Ele está conosco, nos ajudando a superar todas as nossas dificuldades, e o nome dEle precisando ser glorificado. Às vezes a gente erra de uma das facetas: ou eu não invoco e quero resolver a coisa por mim mesmo, ou quando Deus, eu invoco, clamo, e Ele me ajuda, eu guardo para mim aquele milagre, eu guardo para mim aquele livramento, e o nome de Deus não é glorificado. Então são lições que a gente precisa tirar, que parecem besteira, mas que no nosso cotidiano, irmãos, fazem toda a diferença no nosso relacionamento com Deus, na forma como nós nos relacionamos com Deus. E aí vamos para o confronto, no versículo 26, Mateus 8, 26, a parte A. E ele lhes disse: por que temeis, ó gente de pouca fé? Aqui, Mateus ele vai fazer o registro do confronto de Jesus com seus discípulos antes do milagre. Marcos e Lucas vai registrar o confronto de Jesus depois do milagre. Já prestaram atenção nisso? Vocês já tentaram isso? Eu acho que Marcos é Marcos 4:38, se eu não me engano, 39. Eu não fiz a anotação, mas eu lembro que eu li bastante esse trecho. O 39. O 39, Jesus vai primeiro, Marcos 4:39. E ele, levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, e o vento cessou e houve grande calmaria. Aí no 40 ele vai chamar a atenção dos discípulos. Em Mateus, olha lá, por que sois tão temerosos, ainda não tendes fé? Já em Mateus, Jesus primeiro confronta os discípulos e depois vai realizar o milagre. Parece mas é interessante a gente ver essas diferenças nas narrativas, tá? E aí eu fui buscar o Spurgeon, de novo, ele vai dizer que Jesus primeiro confronta os discípulos porque ele tinha que tratar com o que era mais difícil primeiro. Os discípulos era mais difícil de lidar do que a tempestade. Então por isso que ele vai dizer que Jesus primeiro confronta os discípulos. Por quê? Porque tudo aquilo que estava acontecendo era porque faltava-se fé. Quando você tem fé, o medo te domina. Quando você não tem fé, o medo te domina. Quando você tem fé, você não tem o medo. São duas coisas excludentes. Se eu tenho fé, eu não deveria ter medo. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. E isso é a coisa mais natural para nós, seres humanos. No nosso dia a dia, a nossa incredulidade nos leva a ter temores que nós deveríamos atravessar ou suportar por conta da nossa fé. O pastor Israel, acho que nas últimas 2, 3 semanas, ele sempre vem batendo numa tecla que é assim: peraí, cadê a nossa prática de fé? Cadê o nosso exercício de fé? Por que quando o meu filho está com febre, primeiro eu corro no antibiótico, se não melhorar eu corro no pronto-socorro, se não melhorar eu corro para a igreja? Eu peço oração na igreja, eu penso, será que a gente não está invertendo as prioridades?
Será que o que Jesus está tentando ensinar para a gente aqui talvez seja isso? Será que eu não deveria primeiro colocar em prática aquilo que eu tenho crido, se é que eu realmente tenho crido? Será que não cabe a reflexão de que a gente talvez está vivendo uma crença coletiva? Nós cremos que Jesus cura. Sim, eu creio. Mas eu vou tomar aqui meu negocinho, porque não vamos também abusar do mestre. Será que a gente está vivendo uma fé verdadeira? Porque o grande questionamento é esse. Tem crente que tem medo de morrer. Tem crente que tem medo da morte. Se a gente acha, se a gente prega, se a gente ensina que, esse mundo é um mundo de tristeza, de dor, de sofrimento, e que a gente vai morar nas mansões celestiais, onde não tem dor, não tem choro, não tem ranger de dente, não tem lágrima, por que eu estou com medo de ir para lá? Será que não está meio incoerente a gente estar com Jesus e tomando atitudes que não condizem que Jesus está conosco? O que está acontecendo no barco aqui é isso. Os discípulos já tinham visto Jesus operar ou não? Gente, ele já tinha curado um leproso, ele já tinha curado à distância o servo do centurião, ele já tinha curado a sogra de Pedro, que inclusive foi instantânea, ela já começou a servi-lo, ele já tinha realizado curas, expulsado os demônios, que foi o que a gente viu, e ainda assim, na hora da dificuldade, eles ainda não tinham fé, eles ainda não acreditavam, eles ainda se deixavam dominar pelo medo que a situação provocava. Cabe ou não cabe uma reflexão para nós se realmente nós estamos andando com Jesus e estamos fazendo a mesma coisa que os discípulos? Na hora do aperto, vai acabar tudo. Eu me lembro, isso faz me lembrar o povo judeu quando saiu do Egito. Eles atravessaram o mar com o pé seco. E chegaram do outro lado e falaram: Moisés, foi para isso que tu tirou da gente do Egito, para a gente morrer de sede aqui? Era melhor que tivesse voltado lá. Será que nós não estamos com o mesmo comportamento? Aí eu ando com Cristo, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não tem um cantor, né? Tem uma musiquinha que a gente canta assim: vai muito bem, mas na hora que o barco chacoalha, meu Deus, misericórdia, meu Jesus amado. E aí o desespero toma conta da gente. E cadê a nossa fé? Cadê a nossa crença? Quando a fé é pequena, o medo é grande. Quando nós perdemos a percepção de que Jesus está conosco na tempestade, nós ficamos alarmados e achamos que vamos perecer. O medo e a fé, eles não coexistem. Ou eu tenho medo, ou eu tenho fé. Parece até inatingível, né, esse conceito, mas, professor, é muito difícil. Eu sei que é, irmão. Não é fácil, mas nós precisamos botar em prática. Eu não posso ser uma pessoa de fé e viver com medo. Eu prego uma fé, eu prego uma crença, eu apregoo a pessoa de Jesus, mas me submeto a coisas que vão de encontro àquilo que eu testemunho como cristão, porque eu estou com medo talvez de perder o meu emprego, porque eu estou com medo da minha família não me aceitar. Eu queria tanto me batizar, mas minha família é de uma crença que se eu me batizar eles vão ficar muito tristes, e aí eu não quero entristecê-los. Olha a contradição. Sabe, eu amo a Jesus, mas se eu falar isso lá na faculdade, rapaz, eu vou ser exposto, vou me colocar para fora. É disso que se trata. Se eu creio, eu sustento. Se eu creio, eu mantenho. Se eu creio, eu asseguro. Independente das consequências. Se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter qualquer medo. Se eu sustento que eu tenho qualquer fé,
eu tenho que estar errado se eu sustento qualquer medo. Então esse foi o confronto. E aí depois do confronto vem o milagre. Mateus 8:26, a parte B agora. Então depois que Jesus confrontou, ele falou: escuta, ainda não tendes fé? Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aqui está essa parte B, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. É uma das partes chaves daquilo que Mateus quer nos revelar. Ele já mostrou Jesus como o rei, ele é o rei. Ele já falou sobre a origem, os princípios, e aqui ele está falando sobre o poder do rei. Então aqui Jesus está mostrando todo o poder que ele tem sobre a natureza. Por que ele tem domínio sobre a natureza? Porque ele criou a natureza. Tudo foi obra de suas mãos. Então os ventos escutam sua voz, o mar se aquieta diante de sua ordem, porque tudo que está criado está debaixo da sua autoridade soberana. Então não tem, em lugar da tempestade, quando é Cristo no barco, em lugar da tempestade, o que é que ele traz? A bonança. Em lugar do medo vem a paz, e em lugar do naufrágio vem o salvamento, porque ele tem todo o poder. Então se ele tem todo o poder, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que ele tem todo o poder, porque tudo foi feito por ele. Depois do milagre vem a admiração, versículo 27. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, a tempestade que veio, ela não veio para destruir, mas ela veio para produzir uma profunda admiração por Jesus. As tempestades que surgem na nossa vida e nós as atravessamos, elas não são para nos destruir, mas são para demonstrar, ou para gerar em nós uma admiração imensa por Jesus. E aí, por que por Jesus? Porque, irmãos, a razão de tudo é Jesus. A razão de sermos, de estarmos, de termos, de querermos alguma coisa é Jesus. Porque é Jesus que está desde o princípio dos tempos. Foi Jesus que junto com o Pai elaborou o plano de salvação. Foi Jesus que nos amou, que se entregou, que nos salvou, que nos fortalece, que nos está levando, conduzindo para morar nas mansões celestiais. Então tudo é por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Então nós temos que ter admiração por aquilo que Ele proporciona na nossa vida. Assim como os discípulos ficaram embasbacados. Eles já tinham visto alguns milagres. Já tinham visto curas, libertação, demônios sendo expulsos e tal. Mas ainda não tinham visto Jesus atuar sobre a natureza. E eles ficaram admirados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o verbo que se fez carne e habitou entre nós é este que pode realizar qualquer coisa. Então nós só precisamos crer. Quem governa o céu e a terra é Jesus. Quem virá em glória buscar a sua igreja para reinar com ela nas mansões celestiais? Jesus. Então nós não precisamos duvidar, nós precisamos titubear, nós não precisamos ficar preocupados, porque nós temos aquele que detém todo o poder no céu e na terra. Bom, no versículo 28 ao 34 vai falar sobre o poder de Jesus sobre os demônios. Vamos lá. E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. Então vamos lá, deixa eu colocar alguns contextos aí. Essa passagem também ela está registrada nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Você vai encontrar ela em Mateus, Marcos e Lucas. O que Mateus faz é uma forma mais sucinta do texto. Marcos é o mais exaustivo, é o que vai relatar com mais detalhes, é o que vai ter a narrativa mais longa. Mas é importante que nós sabermos disso.
Mateus vai dizer que eram 2 homens. Marcos e Lucas vão dizer que era um homem só. E aí, para aqueles que gostam de criticar a Bíblia, vai dizer que a Bíblia está em contradição. Não tem contradição. Mateus deu ênfase aos 2 homens, Marcos e Lucas deu ênfase talvez ao homem que estava com o maior número de problemas. Não há contradição. O que talvez nós tenhamos aí é uma diferença de versão. Um deu uma versão, outro deu outra, mas não há contradição entre os evangelistas. Somente Marcos que vai dizer o que aconteceu com o homem depois que ele foi liberto. Marcos vai ser mais detalhado. Como eu falei para você, Marcos vai fazer o relato mais longo, então ele vai ser mais detalhado, mais detalhista naquilo que ele está relatando. Mateus não vai dizer nada. Mateus só vai dizer que o homem foi liberto e vida que segue. Agora, somente Mateus vai informar que o sepulcro onde esses homens habitavam era um caminho antigamente. Eles davam acesso a algum lugar. E Jesus, quando vem do mar, depois de acalmar a tempestade, e ele desembarca nessa costa ocidental da Galiléia, uma cidade, nessa versão ele chama de Gegezeno, em outras versões vão dizer que é Gadara, né? Tinha esse caminho que as pessoas não usavam mais. Esses homens estavam tão atribulados, possuídos por espíritos demoníacos, que as pessoas pararam de utilizar aquele acesso, pararam de utilizar aquela rota, porque toda vez que elas atravessavam, que elas faziam uso desse caminho, elas eram oprimidas por esses homens. E Jesus, vamos dizer assim, talvez não sabendo disso, o barquinho desembarcou ali, e ele com os seus discípulos foi pegar essa rota que não estava mais sendo utilizada. E aí algumas lições a gente pode tirar daqui. Primeiro, que os demônios têm um poder devastador. Olha o que eles fazem. Eles saíam dos sepulcros tão ferozes que nenhum homem podia passar por aquele caminho. Era tão perigoso, os demônios transformavam as pessoas em algo tão perigoso. Marcos vai dizer que às vezes eles eram acorrentados, presos, e eles rompiam as correntes e se soltavam, ninguém conseguia dominá-los. Por quê? Porque eles estavam possuídos por demônio. Então, 2 coisas que a gente pode aprender rapidamente. Os demônios desumanizam as pessoas. Eles viviam aonde? Em sepulcros. Não viviam mais com suas famílias, não estavam mais num ambiente familiar, num lar, convivendo com pessoas, sabe, interagindo com a sociedade. Eles viviam isolados. Então, o que o inimigo das nossas almas faz é desumanizar as pessoas. E em segundo, os demônios brutalizam as pessoas. Transformavam esses homens praticamente em seres, sabe, irracionais, parecido com animais, com seres selvagens, que ninguém conseguia dominar, ninguém conseguia ter controle sobre ele. Só que, quando os demônios viram a Jesus, eles tiveram medo avassalador. Versículo 29. Então Jesus desceu, né? Vamos lá, passar por esse caminho. E aí surgiram os homens. E eles clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha como é interessante. Os demônios viram por trás do véu da humanidade de Jesus a sua figura divina. Alguém pregou para esses homens que Jesus era o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, perseguido por... Não. Ao deparar com Jesus, eles automaticamente reconheceram. E aí 2 verdades que a gente pode aprender aqui. Que Jesus é o libertador de homens e o atormentador de demônios. Aqueles que imprimiam o terror no coração dos homens, quando viram o Filho de Deus, ficaram aterrorizados. E aqui, mais interessante, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Esse tempo no grego, ele não é cronos. Esse tempo, ele é kairos. Porque cronos é o nosso tempo vigente. Kairos é o tempo de Deus.
Por isso que é importante essa pergunta, porque quando diz assim, Senhor, tu vieste nos perturbar antes do tempo, porque os demônios já sabiam que vão ser julgados, que Deus vai condená-los, que eles vão ser lançados no lago de fogo, que eles vão padecer por toda a eternidade. Mas quando eles se depararam com Jesus, eles falaram assim, mas espera aí, não é agora. Por que tu vem nos perturbar antes do tempo que nos está determinado? Eles já reconheceram em Jesus a sua divindade. Enquanto que os discípulos estavam lá no barco, né, recém-saídos de um medo absurdo, de um susto tremendo, os demônios já tinham reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, a teologia dos demônios, a crença dos demônios, ela é mais ortodoxa do que a teologia dos teólogos liberais. Eu até tinha preparado uma parte para falar sobre a teologia liberal, mas eu não vou falar não, a gente vai ter oportunidade de falar em outros trechos, eu só vou dar sequência, mas é muito interessante, porque a gente, desde a virada do século XIX para o século XX, que a gente vem sofrendo influência dessa teologia, e essa teologia está destruindo as igrejas, e a gente não consegue reconhecer o mal que ela provoca, mas os próprios demônios reconheceram a pessoa de Jesus, a sua divindade. E aí os demônios fizeram um pedido desesperado ao Senhor. Versículo 30 a 32. E havia a uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. 31. Assim os demônios imploraram, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E o 32. E ele lhe disse, ide, e saindo eles, entraram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta do mar, e pereceu nas águas. Olha que interessante. Então, a gente viu que os demônios pediram para não serem atormentados antes do tempo, mas para ser enviado a uma manada de porcos. Por que existia porcos naquela região, se os judeus não podem ter contato nenhum com porco, não come carne de porco, nem toca nada de que um porco tenha, porque aquela região era uma região de gentios, de Gadara, era uma região de Gadara, era uma região de gentios, então era comum eles criarem porcos. Segundo, por que Jesus concedeu? Aqui nós estamos vendo que Jesus concede, né? Jesus poderia ser contrário ao pedido dos demônios. Os demônios falaram, deixa a gente entrar ali naquela manada de porcos. E Jesus poderia ter dito, não, vão sair e acabou. E Jesus concede, ele está dando uma concessão. Sabe qual é a lição que Jesus está dando para nós aqui, irmãos? Que ele está mais preocupado com o ser humano do que com os porcos, com os bens materiais. Para Jesus importava mais que os homens fossem libertos do que os porcos fossem salvos, ou fossem mortos, ou deixassem de ser utilizados para isso. Mesmo sendo animais. O homem, os animais foram feitos para o homem, e não o homem para os animais. É sutil, mas é muito importante que nós sabemos disso. Porque a gente vai entender a concessão de Jesus quando você vê a resposta dos gadarenos. Bota o versículo 33. Olha como que os gadarenos reagiram e eu já vou finalizar, tá? Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirassem da sua região. Quem era mais importante para aquelas pessoas? As 2 almas que foram libertas ou os porcos que pereceram? Mateus não fala, né, a quantidade. Marcos vai falar mais detalhes. Primeiro, Marcos vai dar um detalhe interessante. Quando Jesus pergunta quem são, eles se identificam como legião. Legião era uma divisão do exército romano composta por 6.000
soldados. Então, subentende-se que quando ele se intitula legião, nós estamos falando que eles eram possuídos por mais ou menos 6.000 demônios. E Marcos vai dar o detalhe que quando Jesus autoriza eles irem aos porcos, são cerca de 2.000 porcos, se lançam desfiladeira abaixo até se jogarem no mar e morrerem. São informações importantes, por quê? Porque hoje nós vivemos numa inversão de valor tão grande que nós amamos mais os porcos do que as almas. Hoje, na lei brasileira, se você capturar qualquer animal silvestre, você vai estar preso ou sujeito a ser preso e cometer um crime inafiançável. Mas nenhuma consequência você sofrerá se você abortar uma criança com 12 semanas. Nós estamos dando mais valores aos porcos do que às vidas. Nós estamos dando mais valores àquilo que é material do que aquilo que é espiritual. Os gadarenos rejeitaram a Jesus e pediram para ele se retirar da cidade, porque Jesus é santo. E onde está a santidade, o pecado ele é confrontado e ele se sente incomodado. Às vezes eu estou preferindo os porcos e rejeitando a Jesus, porque é preferível, sabe, pastor, eu continuar na minha mentira do que convidar Jesus a fazer parte da minha vida. É preferível eu continuar no meu adultério do que pedir para que Jesus faça parte da minha vida. Então eu peço para Jesus se retirar e eu continuo com os meus porcos. Sabe, eu continuo na minha empresa fazendo o meu desfalque, porque eu preciso dar um sustento para minha família, porque eu tenho 1001 motivos para justificar isso. Então é preferível convidar Jesus para sair da minha vida, sair do meu habitat, porque eu quero continuar com os meus porcos. Irmãos, se o evangelho não fosse conflitante, não fazia sentido a gente estar aqui essa manhã. É necessário a gente parar, refletir e fazer uma análise profunda. Será que eu não estou pedindo para Jesus se retirar da minha vida, para que eu continue vivendo do jeito que eu acho que eu tenho que viver? Para que eu continue fazendo aquilo que eu gosto, que eu acho que é melhor para mim? Porque quando eu sou confrontado com o que a Bíblia diz, o que é melhor para mim, o que eu devo abrir mão, aquilo que eu devo obedecer, aí já é difícil, eu não estou muito afim. Então o evangelho é para nos confrontar. O evangelho é para fazer eu pensar e falar assim, rapaz, eu estou vivendo errado, de forma errada. Não estou dizendo que todos nós estamos errados não, mas é importante a gente tirar um tempinho e fazer essa reflexão. Gente, nós estamos falando de Jesus. As pessoas estavam impedidas de prosseguir ou de cruzar um caminho por conta de pessoas possessas de demônio. E aí vem Jesus, liberta essas pessoas e as pessoas pedem para ele se retirar. Porque mais importante para elas eram os porcos. Eu vou falar aqui sobre demônio territorial, essa coisa toda que a galera gosta de falar quando fala sobre esse trecho. Eu só estou falando que às vezes nós precisamos entender aquilo que mais vale na nossa vida. Sabe? Às vezes eu estou convidando a Jesus a se retirar por algo que eu não quero abrir mão. E aí eu quero chegar na igreja e cantar que eu sou teu, eu sou um adorador. De novo, adoração é sacrifício. Se você voltar lá em Gênesis, Deus recebeu a adoração de Abel. O que Abel fez? Sacrificou. E Deus rejeitou a adoração de Caim. O que Caim fez? Sacrificou. Eu quero ser um adorador, mas não estou disposto a sacrificar aquilo que me custa caro para seguir a Cristo. Nós estamos igual os jovens, nós vimos nas últimas aulas. Nós queremos seguir a Cristo, mas de graça. Sabe, nós queremos o evangelho da graça barato. E a graça não é barata. A graça tem seu custo.
Renuncie, pois, a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Charles Spurgeon, eu já vou finalizar, pastor. Charles Spurgeon, olha aqui o que ele diz. Eu até fiz questão de trazer esse trecho. Esta é uma rara ocorrência de uma cidade inteira encontrando Jesus. E essa cidade foi unânime em seu apelo a ele. Infelizmente, foi uma unanimidade má. Aqui, uma cidade inteira estava reunida em oração, rogando contra a sua própria bênção. Pensem no Senhor entre eles, curando a pior das doenças e ainda sendo instado a se afastar deles. Eles queriam estar longe do único ser glorioso que poderia abençoá-los. A oração deles foi horrível, mas foi atendida. E Jesus saiu dos seus termos. Jesus não forçará a sua companhia a ninguém. Ele será um convidado bem recebido, ou irá embora. Eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero que ele seja um convidado bem recebido. Ele está apto a fazer parte do meu dia a dia. Mas se eu acho que a sua palavra, a sua ética, os seus valores me confrontam e ele me incomoda, ele vai embora. Porque a Bíblia diz que Jesus saiu da região, lá em Marcos, deixou para trás a região de Gadara. Eu quero que Jesus seja um convidado bem recebido ou que ele vá embora da minha vida? A quem cabe essa reflexão? A nós mesmo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.